Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história pra contar. E, gente, vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu tenho certeza que vocês já ouviram a seguinte frase, que o cliente tem sempre razão. Mas será que tem mesmo? Hoje eu tô aqui com Brian Bragança, que é advogado e especialista em direito do consumidor. E ele vai responder essa e outras perguntas pra gente. Mas antes disso, roda a vinheta, vai! E aí, Brian, tudo bem? Tudo certo, Luciano. Bem-vindo a Quem Obrigado. Pode Pode, um prazer te receber aqui. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite também, sempre muito legal te conhecer a equipe aqui, agradável demais, muito feliz de estar aqui. E, Brian, me conta aí, por que você escolheu o direito? Então, desde criança, eu sempre quis ser empresário. Não importava de quê, eu tinha o meu pai como espelho. Ah, tá. Ele sempre fez muita coisa, sempre trabalhou, enfim. Eu sempre tive essa vontade de ter alguma coisa. Ele tem uma empresa, na verdade, de eventos. E ele tinha um negócio de tenda e tudo mais. E eu ficava achando que eu ia inventar uma tenda nova para vender e ia ganhar muito dinheiro com aquilo quando era criança. Então eu ficava desenhando, enfim. Aí eu fui crescendo, tive outras vontades, enfim. E eu vi no direito uma oportunidade de juntar útil ao agradável. De ser advogado e dentro da advocacia, ser um empresário dentro da advocacia. Porque tem outras formas de você ser advogado. Você pode ser advogado de empresa, enfim. Eu escolhi essa maneira de advogado, de ser empresário dentro da advocacia, que é a forma que eu me encontrei e que eu acho mais agradável. Mas você tentou fazer alguma coisa relacionada à administração? Não, deu certo? nunca. Já fui direto para a área do direito. Durante a escola, eu fiquei pesquisando algumas coisas onde eu poderia ser empresário. Aí minha mãe, quando eu era criança, minha mãe falava, Brian, você pode ser o que você quiser, só que você tem que estudar. Não adianta você querer montar uma empresa se você não tiver um estudo. Não vai adiantar. Primeiro você arruma um dinheiro estudando, depois você vai fazer o que você quiser. Aí eu encurtei um pouquinho o caminho e consegui me encontrar no direito e ter a minha empresa, né, que é o meu escritório, que eu trato como empresa, dentro da advocacia. Então eu consegui juntar o útil ao agradável. Tenho conseguido, não, aos pouquinhos a gente Então você conseguiu ser um empresário do direito? Do direito. Não empresário de produto, de algum outro produto, Isso como aí. no caso do seu pai? Isso aí, exatamente. Empresário do direito. A gente vende serviço. A gente vende serviço. Que advogado, no final das contas, é vendedor. É vendedor. Para ter um escritório, enfim, tem outras maneiras, pode, enfim, seguir outras carreiras, mas para ter um escritório, para estar de frente no escritório, que é um negócio, você precisa, no final das contas, ser vendedor. Simples. Ponto final. E você já tem um escritório seu? Tenho. Aqui em Ararama? Em Iguaba. Fica no centro de Iguaba. E você é de onde? Eu sou de Iguaba. Eu estudei em Cabo Frio, morei em Cabo Frio, trabalhei em Arraial, trabalhei em tudo que era canto. Mas você é da região? Sou da região dos lagos, isso. Durante a faculdade eu trabalhei em vários lugares. Comecei trabalhando em Arraial, fui para Cabo Frio, fui para Ararama, rodei muito. Acho que por isso que eu consegui montar o escritório logo assim que eu saí da faculdade. Porque apesar de ser jovem, enfim... Você tem quantos anos? Eu tenho 24 anos. Apesar de ter me formado com não muito tempo assim, eu já tinha uma bagagem muito grande, porque eu priorizei trabalhar muito durante a minha faculdade. E trabalhou como o quê? Então, trabalhar, que eu digo estagiar durante a faculdade, mas eu tinha trabalho também, e apesar de já ter um trabalho, eu trabalhava em outras coisas, eu fazia estágio. No tempo vago, assim, o horário que eu tinha, o tempo que eu tinha, eu procurava um estágio para fazer. Trabalhei na Procuradoria de Arraial, fui estagiário da Defensoria, que eu acredito que ajuda muita gente. Foi lá que eu vi que eu não queria seguir a carreira de concurso público, enfim. Não queria. Eu tinha essa vontade, tinha essa dúvida, porque eu acho que é normal. Todo estudante de direito, quando entra na faculdade, quer fazer concurso público. Porque o concurso dá uma segurança, né? Uma segurança. Durante a faculdade, é até legal falar isso, porque eu perdi um pouco essa vontade de empreender. Eu falei, eu quero fazer concurso, porque é normal. Aí eu fui. Eu falei, já que eu quero, eu vou pra dentro pra ver o que eu me identifico. Eu falei, acho que defensoria, eu gosto de ajudar as pessoas, enfim, acho que defensoria é onde eu vou me encontrar. E fui. Gostei muito, aprendi demais, me deu uma segurança, uma bagagem enorme, só que não era o que eu queria. Por quê? Eu quero ajudar as pessoas, mas não daquela maneira. Qual é a maneira? É uma maneira que você tem muita massa, tem muita gente lá precisando realmente de uma ajuda, só que você não consegue dar ajuda ali da maneira
que as pessoas precisam, a atenção que as pessoas precisam. A Defensoria ela faz um trabalho maravilhoso, só que não é aquele trabalho minucioso que o advogado pode dar e que, às vezes, as pessoas precisam especificamente. A gente já atendeu gente lá chorando porque estava com medo de morrer o neto, que o filho tinha acabado de morrer. Misericórdia. Eu tenho medo de perder meu neto, eu tô criando meu neto, meu filho acabou de morrer, por isso. Tem alguns detalhes que a gente pode falar, mas ela tinha uma desconfiança de quem matou o filho dela e tinha medo que essa pessoa matasse o neto dela. Meu Então aquela Deus. pessoa precisava de muita atenção. A gente deu uma atenção, assim, muito especial para ela. Só que quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu como advogado, eu conseguiria dar uma atenção muito melhor para essa mulher, porque ela estava se mudando de estado, ela queria sumir. Ela queria sumir porque tinha muito medo. A gente deu atenção, a gente fez um trabalho muito legal. Só que eu olhei e falei, poxa, tem mais gente como ela, que precisa de uma atenção muito concentrada, específica, um carinho mesmo, um carinho, um cuidado mais humanizado. Que aqui, sendo defensor, enfim, trabalhando nesse meio, não dá tempo de Fazer lidar. um concurso, você seria uma pessoa estabilizada, mas não estaria realizada. Tipo assim, num Com concurso. certeza não. Isso é importante até de falar, porque muita gente acha que, vou fazer concurso porque eu vou ter uma vida tranquila, mas às vezes nem é o que você realmente quer. Claro que a gente não pode ver numa bolha, num sonho, e falar, eu tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que seguir os meus sonhos. Tem fases e fases, né? Se você conseguir, dentro do seu trabalho, ser realizado, maravilha. Senão você vai ter outros meios, enfim, mas eu priorizei me encontrar. Graças a Deus, consegui me encontrar, tendo meu escritório, E você é enfim. formado há pouco tempo? Sou formado há pouco tempo, Quanto tempo? A gente, desde 2020, né, 2021, não sei. Não sei, a gente entrou na faculdade com 18 anos, 5 anos de faculdade, sei lá, com 22, 23 anos, estou formado há pouco tempo. Só que, desde antes de eu me formar, eu não advogava, mas eu praticamente já tinha meu escritório formado. Por quê? Eu fazia alguns atendimentos com os clientes, já tinha alguns processos com parcerias com outros advogados, sempre. Desde o meu 7º, 8º período, lá para o meio do final para a faculdade, eu já treinava esse escritório, eu já tinha muito certo na minha cabeça o que eu queria fazer. Depois de ter rodado tanto, eu falei, então já vou começar a partir de agora. Para não ter aquele perrengue depois da faculdade, já vou começar agora, que depois da faculdade eu já vou estar com meio caminho andado. É só botar o espaço Você não físico era formado, mas você tinha um advogado que poderia Isso, fazer o exatamente, trabalho para você, exatamente, assim, te ajudar. Ele era o advogado, eu não advogava no lugar dele, porque não poderia, mas a gente já trabalhava ali, já ia atendendo um cliente, já ia fazendo alguns processos, já ia acompanhando. Já é na prática. Já era na prática. Assim, no preto e no branco, eu já fazia o que o advogado poderia fazer naquela época, sabe? É claro que dentro das limitações ali de um estagiário, né? Mas assim, já saí da faculdade com uma base de clientes, enfim, de pessoas que me conheciam já dentro dessa área. Já ser conhecido é muito importante na área, exatamente. Então, montar o escritório em si foi só um detalhe. Ainda mais hoje, que as pessoas às vezes nem montam um escritório espaço físico. Eu já tinha um escritório virtual, então, entendeu? Então, montar o espaço físico eu achava essencial, acredito que seja essencial para algumas áreas. Então, foi só um detalhe. A gente só montou ali e seguimos, e graças a Deus tem dado muito certo, sendo bem legal. E você tem quantos associados lá já? Sou eu e a Lívia, a gente tem dois estagiários, a doutora Lívia é minha sócia também, e a gente está tocando. E a pretensão agora é só crescer cada vez mais. Cara, que legal. Legal, né? Está sendo bem legal. Aí você, então, hoje só tem 2 funcionários? São 4 pessoas trabalhando. Eu, a Lívia e dois estagiários. Cada um com um estagiário. Isso, exatamente. Isso aí. Eu atuo na área de direito do consumidor, tenho o meu estagiário, a Lívia na área de direito médio, direito previdenciário, a gente até brinca, ela aposenta o pessoal lá da cidade, enfim, que aposenta os velhinhos lá. E por que você escolheu o direito do consumidor? Então, direito do consumidor foi uma área que foi estratégica, foi uma escolha estratégica. Não foi assim, eu amo direito do consumidor, eu gosto muito, nossa, eu gosto demais. Só que não foi aquele amor à primeira vista, não, eu não gostava. Eu olhei, porque é simples, assim, para um advogado, direito do consumidor é uma matéria, na faculdade, é uma matéria simples, não tem muitos detalhes e tudo mais. Eu falei, legal, mas não é o que eu quero na faculdade. Saindo da faculdade, eu olhei o direito do consumidor como uma oportunidade. Por quê? Como eu te falei no começo da conversa, o escritório é uma empresa. Fim de papo. E como eu era um advogado recém-formado, apesar de já ter tido uma base, as pessoas ainda tinham que me conhecer melhor. Lógico. E para confiarem no meu trabalho, elas tinham que começar com algo que ela pudesse confiar em mim. Certo. E o direito do consumidor, eu consegui atingir essa pessoa que não me conhecia, não tinha tanta confiança, não conhecia o meu trabalho,
E eu consegui atingir essa pessoa e várias outras. É uma área do É direito que ela é diferente da escalável. família. É diferente. É uma área, a gente chama de área escalável. Você consegue atender muitas pessoas, por exemplo, com uma mesma situação. Vou dar um exemplo prático aqui. Desconto indevido no seu banco. Provavelmente você tem, ou alguém da sua família pode ser que tenha algum desconto que sai lá todo mês, um valor pequeno. Mas que se você colocar ali, esse desconto estivesse sendo feito durante 5 anos, por exemplo, é um valor absurdamente alto, e você consegue passar essa informação para muita gente vai conferir o extrato bancário, pode ser que tenha esse problema. Que nem vê, passa. Nem percebe. E aí a gente consegue atender essa massa. Nós temos outras áreas dentro do nosso escritório, só que essa área, para eu começar, foi essencial. Foi essencial, porque eu consegui atingir muita gente. Consigo atingir até hoje. Muita gente por conta disso. É uma área escalável. Você fala uma coisa, muita gente passa por aquele problema. É um problema comum, né? É um problema super comum, super comum. Todo mundo é cliente de banco. Direito do consumidor, você é consumidora. Todo mundo. Você até costumo falar que você desceu da sua casa, saiu da sua casa, foi no ponto de ônibus, apontou, fez um sinal, entrou no ônibus, você já é consumidora. De qualquer lugar você é consumidor, todo mundo é consumidor. Então, para conseguir clientes nessa área, assim, não é fácil, mas é mais simples do que em outras áreas mais complexas. Tem muita gente que sai da faculdade, eu vou ser advogado de empresa. Pode ser. Você é advogado tributarista, que são áreas mais específicas. Só que, até você construir uma autoridade nessas áreas, em que são áreas mais complexas, que você precisa realmente de confiança. Pode ser mais concorridas também. Demora um pouco mais. É um caminho que, se eu gostasse, eu iria, com certeza, independente da dificuldade. Só que, por questão de estratégia, eu preferi o direito do consumidor por isso, para ter esse contato maior com mais gente, para divulgar. Porque a gente não tem ali... Tem gente que sai da faculdade, já tem uma base, tem um escritório, família, é super normal, comum. Já tem a bagagem da família, isso aí. Já tem os clientes da família, então já tem aquela confiança. Confio tem o nome, o sobrenome, de peso, tudo mais, isso aí. Eu confio em uma pessoa X, independente da família, enfim, então eu vou confiar em você, mesmo sendo recém-formado. Então eu te confio aqui uma situação que eu não confiaria se eu não conhecesse teu pai, tua mãe, enfim. Não tive isso, então eu optei por essa área que as pessoas poderiam confiar em mim sem ter muito pré-requisito, sabe? Não que seja uma área desqualificada, longe disso, até porque se a gente não fizesse um trabalho muito bom, a gente ia ser evaporado imediatamente. Só mais um, valeu, fica aí 1 mês, 2 meses, ninguém vai te contratar nunca mais. Não é o caso. Tanto que a gente tem feito bastante sucesso, tem se destacado bastante nessa área, tem até sido surpreendido, para falar a verdade. E você tem quantos processos hoje, mais ou menos? Eu vou te falar, tem quantos lá? Umas 200, quase 300 processos, né? Só de direito do consumidor, fora as outras áreas. Porque direito do consumidor você começa com algo muito simples. Por exemplo, um desconto na conta. Só que você começa a ficar atento, como consumidor. Não, você começa. Né? Mas eu digo assim, em relação aos problemas. Você tem uns problemas muito pequenos que muita gente passa, mas você começa desses problemas pequenos e vai até os problemaços. Por exemplo, a gente atendeu uma cliente, ela teve um problema seguinte. Ela tinha um câncer. Um câncer na parte íntima dela. Uma mulher, enfim, eu esqueci o nome do câncer específico. Ela estava com uma cirurgia marcada para retirar, enfim. Ela fez o atendimento, foi para a sala de cirurgia. Chegou na sala, fizeram uma endoscopia nela, retiraram uma parte do estômago dela e erraram a cirurgia. Erraram. Ela saiu da cirurgia com um frasco, com um pedaço do estômago dela para levar para fazer a biópsia, para fazer a análise, cheia de dor no estômago. Coitada. Sente dor no estômago até hoje, até agora, né? Porque a gente, enfim... É direito do consumidor isso também. Ela era uma consumidora, ela pagava plano de saúde, tudo certinho, e teve esse problema. Erraram a cirurgia dela. Erraram. Então você começa desses problemas pequenos e vai até os problemas comuns, né? Os comuns aos mais... aos específicos, que é aí que você precisa de uma atenção muito específica para essa pessoa. Caramba. Então você viaja, né, de um problema para o outro, de um probleminha, de uma coisa boba para uma coisa que você vai... A pessoa pode ser que ela tenha uma lesão no estômago, alguma coisa no estômago, pro resto da vida, por um erro médico, uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. E porque muita gente também acha que o direito do consumidor é só em relação a produto, né? Eu comprei alguma coisa, não veio certo, ou fui devolver, não fui bem atendido, uma coisa assim. Começa com isso. A pessoa tem o primeiro contato não é só isso, né? Não é só isso. A pessoa pode ser que ela
tem um primeiro contato com isso. Isso. Ah, viu um vídeo, leu alguma coisa, esse é o primeiro contato dela como consumidor. Só que quando ela passa por um problema assim, muito grave, como é esse caso, ela vai, poxa, quem que eu tenho que recorrer? Onde eu tenho que recorrer? O que que eu tenho que fazer? Ah, eu acho que isso é direito do consumidor, vou tirar uma dúvida, vou ver se é. Aí vê, realmente é. Até mesmo compra de casa é direito do consumidor. A gente tem uma outra situação lá também que é muito interessante falar. Um cliente meu, ele comprou 4 imóveis na planta. 4 imóveis na planta. Enfim, um valor alto, era no condomínio, bem conceituado, enfim. Deu um problema específico da própria construtora, não entregaram as 4 obras para ele no tempo. Você tem um prazo de atraso, que é tolerável, enfim, mas esse Passou prazo disso, extrapolou muito, extrapolou demais. E isso entra no direito do consumidor também. Você pode ser ressarcido pelo... Enfim, ele poderia, por exemplo, ganhar o aluguel daquela casa se ela tivesse sido pronta. construída. Isso. Se ela estivesse pronta, ele está ganhando aluguel. Então, já que não está, ele pode pleitear aquele aluguel que ele não recebeu. Das 4 casas. Um ano de obra atrasada. Ou a venda, o quanto eu perdi também, né? Isso, pode Sim. ser também. Entendeu? Então, isso entra no direito do consumidor. Você começa com esses problemas pequenininhos, fila de banco, tô na fila de banco há muito tempo e tudo mais. Isso é direito do consumidor, claro. 10% do garçom, eu tenho que pagar, não tenho que pagar. Você começa por aí, primeiro contato. E aí, quando você tem um problema específico, você já sabe onde recorrer, porque você já associou uma coisa a outra. Se isso aqui é direito do consumidor, isso aqui com certeza Deve também. ser também. Por quê? Porque eu comprei dele. Se eu comprei dele, ou se eu consumi, se eu fiz algo relacionado a isso, é direito do consumidor. Então vai entrar também. E é exatamente isso. É exatamente direito do consumidor, é isso. Consumiu algum produto, serviço, qualquer coisa, Você é direito do consumidor. E aí, respondendo aquela sua outra pergunta, então, foi exatamente por isso. Porque eu converso com todo mundo. Todo mundo é consumidor, eu sou consumidor, você é consumidora, todo mundo. Então, esse é o legal dessa área. Esse é o interessante. Isso sempre se coloca muito no lugar da pessoa, né? Porque se aconteceu com ele, podia ter acontecido comigo também. Poderia ter acontecido comigo. Tem situações lá que já aconteceram comigo. Por exemplo, eu tenho quando eu estava montando o escritório, eu comprei o sofá do escritório, o frigobar e um outro item lá, tudo numa mesma loja. Só que eu errei o endereço. Eu tinha feito uma compra antiga nessa mesma loja e ficou o endereço cadastrado. Aí eu esqueci de trocar. Não tem problema. Eu entrei em contato com a loja e pedi para alterar. Eles falaram que eu não poderia alterar o endereço, que eu teria que cancelar a compra. Isso foi no dia seguinte que eu fiz a compra. Eu teria que cancelar e comprar novamente. E esperar o dinheiro retornar. Exatamente. Só que eu tinha que montar o escritório rápido. Aí eu cancelei a compra, não recebi o dinheiro ainda, porque demora um tempinho, não tem problema nenhum. E já fiz a compra novamente. Dos mesmos produtos, só que eu acertei o endereço. No mesmo lugar, acertei o endereço. Dos 2 itens que eu havia comprado, eles me devolveram meu dinheiro. Só que o sofá, eles não devolveram o dinheiro. O que eles fizeram? Me deram um voucher no valor do produto, do sofá. Só que eu já tinha comprado. Aí eu informei, não preciso mais do voucher, porque eu já comprei o sofá, não vou gastar dinheiro aí tão cedo. Não é necessário esse voucher. Não tinha necessidade nenhuma. E eles não me devolveram o dinheiro. Aí eu falei, vou ser obrigado a entrar com uma ação, porque assim, eu ainda esperei um tempão para receber meu dinheiro e eles se negaram a devolver o dinheiro. Me deram um voucher, enfim, eu não ia utilizar. Entrei com a ação para ter o meu dinheiro de volta e, obviamente, isso cabe danos morais. Esse tipo de atraso, tipo de enrolação, enfim, se negar a devolver o seu dinheiro, isso gera danos morais. É um incômodo, algo assim que ultrapasse a barreira ali da normalidade. Um atraso razoável, tudo bem, não tem problema nenhum. Mesmo caso lá da situação do imóvel na planta, pode atrasar um pouquinho, não tem problema. Mas se você ultrapassar essa normalidade, aí você já está causando prejuízo para outra pessoa. Você já está atrapalhando a vida dessa pessoa, do seu cliente, no caso. E aí já cabe danos morais. Isso aí. E nesse caso, então, a gente recebeu o dinheiro de volta do meu sofá, obviamente, e o valor de 3 vezes o valor do sofá. Ou seja, o sofá saiu de graça para mim no final das contas. O novo. Exatamente. Eu recebi de volta o dinheiro dele e 3 vezes o valor dele de indenização por danos morais. Saiu de graça. E eles poderiam ter... Por um erro deles. E poderiam ter te devolvido o dinheiro sem esse processo Sem problema nenhum. Porque o erro inicialmente foi meu. Eu que errei o endereço. Fiz o que eles falaram que eu tinha que fazer, que era cancelar e botar o endereço certo. Fiz, mas eles não devolveram o meu dinheiro. Sendo que dos outros produtos, eles devolveram. Do sofá especificamente, que eles não quiseram devolver por algum motivo lá que não entra na minha cabeça, que era um problema muito simples de resolver. Aí é que tá. Eu passo pelos mesmos problemas que os meus clientes passam. Posso passar. Claro, isso ajuda também no desenrolar do problema do cliente. Ajuda muito, Eu posso me usar como exemplo.
A pessoa, o que que eu acabo? Eu falei, ó, tá aqui. Comigo aconteceu isso. Tá vendo, eu sempre mostro, tá vendo aquele sofá, como se fosse aqui, tá vendo esse sofá aqui, ó? Aconteceu isso, tudo mais. Eu fiz assim, assim, assim. Exatamente, acontece comigo, pode acontecer. Por exemplo, um erro num procedimento médico, como aconteceu com essa senhora, poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com você, enfim, pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer momento, qualquer tipo de situação ligada ao direito do consumidor. Isso é muito legal, porque eu sei exatamente o que a pessoa está sentindo, porque mesmo sendo advogado, quando eu passei pelo problema, a gente fica estressado, fala, cara, só quero meu dinheiro de volta, só quero resolver isso aqui. E a empresa Você quer logo resolver o problema, só né? quero resolver o problema. E é geralmente assim, antes de entrar com um processo, enfim, a gente só quer resolver o problema. O processo nada mais é do que uma forma de resolver o problema. E é a última forma de resolver o problema. Antes dela tem várias outras etapas. Você liga, você manda mensagem, você entra em contato. A forma é o contato amigável. Fim de papo. É a melhor forma. É a melhor forma. Mesmo sendo advogado, eu ainda afirmo. É a melhor forma, de solução de problema é de maneira amigável. A melhor forma possível. O acordo. Mesmo em situações que haja muito conflito, situações específicas que sejam um caso mais complexo, que haja muito conflito, a melhor forma de resolver o problema é fazendo um acordo. A gente tem até uma área específica lá do escritório que é para solução de problema de maneira amigável. Vários problemas assim mais complexos que uma pessoa não cede, a outra não cede, a gente entra fazendo essa intervenção para poder fazer um acordo. Que acaba sendo mais rápido muito também. Mais rápido, muito melhor, porque mais prático. É muito mais prático, muito melhor, e fica melhor para todo mundo. Um cede de um lado, outro cede de outro, a gente pega aqui, pega dali, a gente faz essa intermediação, essa negociação e no final das contas fica bom para todo mundo. Porque você não perde tempo, economiza dinheiro e agiliza a sua vida. Então é muito melhor. Resolver problema de maneira amigável é sempre a melhor opção, independente do problema. É sempre a melhor opção. E, Brian, você falou essa situação de cobrança indevida igual no banco, né? Uhum. Como é que as pessoas têm que proceder em casos ou de cobrança de banco, ou, tipo assim, você já pagou uma conta e estão cobrando de novo? Como é que as pessoas devem proceder nessas situações assim? O primeiro passo, o mais importante, é você informar para a empresa que tem um erro ali, para dar a oportunidade dela resolver. Você oportunizou, Entendi. a empresa tem um tempo razoável para resolver o seu problema. No caso de conta, levar a conta que já está paga, o comprovante, tudo mais. Enviar por e-mail, falar, ó, já paguei essa conta, tá aqui o comprovante, vocês estão me cobrando de novo, tá aqui. Envia pelo e-mail e importante também, salvar esse contato. Se for um e-mail, deixa o e-mail lá salvo, guardado. Se for uma ligação telefônica, anotar o protocolo. Se for uma conversa no WhatsApp, já guarda a conversa, deixa separada, printa, enfim, salva ali a conversa. Você tem que guardar esse contato. Protocolo, print, salvar e-mail, guardar a conversa de WhatsApp, esse é o contato. E a empresa tem um tempo para resolver. E qual é o tempo, assim, em média? Geralmente, alguns dias, 30 dias, um mês, tá. é um tempo razoável, não é nada assim, tem que resolver no dia seguinte. Não, 30 dias. E a empresa geralmente tem uma política interna, esse problema aqui a gente resolve com 15 dias. Está lá na política interna da empresa, não tem problema nenhum. O segundo passo, caso esse não seja a solução definitiva, você pode recorrer ao PROCON. Tem vários tipos de problemas que a gente recorre ao PROCON e é resolvido o problema. É feita uma espécie de audiência de conciliação, como se fosse isso, e as partes entram em acordo ali, a empresa toma ciência da situação, vê qual é a solução que o cliente precisa, e aí resolver o problema. E qual é o papel do PROCON? O papel do PROCON é intermediar e coibir esse tipo de situação. Teve uma situação lá em Iguaba que era o seguinte, aconteceu comigo. Eu passei num posto de gasolina para abastecer meu carro e vi na placa o valor X. Nem lembro na época, mas era um valor X. Quando eu fui passar na bomba, o valor estava diferente. Aí eu reclamei na hora com eles, obviamente, só que eu estava reclamando ali com o funcionário do posto. Ele não tem poder para alterar o valor, enfim, quem faz é o dono do posto, não tem problema nenhum. Peguei a nota fiscal e levei ao PROCON. Mesmo sendo advogado, a gente tem que recorrer ao PROCON também. Levei ao PROCON, o PROCON fez a notificação no posto e em 2 dias, no dia seguinte, 2 dias no máximo, eles fizeram a alteração do valor. Porque é uma prática abusiva. Você está anunciando um valor e está vendendo por outro. E você, tipo assim, você pegando nota e indo até o posto, eles não resolveriam o problema, não. Até lá não tinha nenhum responsável, no caso. Talvez se tivesse um responsável específico, eu ia mostrar, tá errado aqui e tudo mais, eles poderiam resolver ali mesmo. Entendi. Não foi o caso, não tinha alguém para resolver o meu problema ali. Não era o caso de ficar discutindo com o funcionário e tudo mais. Foram super educados, inclusive. Então eu levei onde tinha que ser levado, que era no PROCON. Aí resolveu esse problema, que não era um problema meu específico, era um problema ali comum de muita gente. Todo mundo estava passando por aquela situação.
E o consumidor, tipo assim, qualquer um pode ir no Procon? Qualquer pessoa. Sem Qualquer pessoa. advogado? Sem advogado, pode ir. E lá mesmo eles têm algumas soluções para vários tipos de problemas. Entendeu? Aí saiu de lá, ou não teve alguma solução lá dentro, depois dessa audiência, Aham. enfim, aí você tem a possibilidade de entrar Com o com um processo. Até antes você tem a possibilidade de entrar com um processo também. Mas esse caminho é legal porque você oportuniza a empresa de resolver. Tentar resolver sem processo. Resolve ali, vamos resolver, enfim. Mas tem alguns casos que a empresa se nega a resolver o problema. Ou porque não enxergou o problema, ou porque para resolver aquele problema pode ser que fique caro, e aí acha que a pessoa vai deixar para lá, não vai correr atrás. Isso acontece muito, das pessoas deixarem para lá, a empresa se aproveita Porque é um processo disso. cansativo? Não, Por que as pessoas deixam pra lá? aí é que tá. Talvez por Falta de conhecimento? porque acha que é um processo cansativo, porque acha que demora muito. Por quê? Processo, quando você fala de processo, você já imagina, pode ser que você já imagine algo ruim. É demorado, é chato, é muito caro. Vou ter que perder tempo indo ali, voltando. Isso, vai dar muito trabalho. E na área do direito do consumidor, especificamente, nos casos que são tratados no juizado especial civil, que é o que o pessoal conhece como pequenas causas, Sim. são processos mais simples, muito mais rápidos, que assim, não dá dor de cabeça nenhuma. A dor de cabeça, entre aspas, é do escritório, é do nosso escritório, é do advogado da cliente. Enfim, esse o problema dela, é só mandar pra gente o que aconteceu, os documentos, enfim, alguns detalhes, e o resto deixa com a gente, que a gente vai buscar ali as possíveis soluções, entendeu? Aí o cliente tenta esses primeiros contatos e acordos, não conseguiu, Isso. aí procura um advogado, vai no escritório. Isso aí procura a gente, e a gente tem ali o caminho das pedras, né, pra resolver aquele problema dela. Essas pequenas causas, então, não é um processo de... São bem rápidos. Questão de... Tem casos lá, Luciano, que a gente já solucionou casos que a pessoa, vou ficar um ano aqui esperando, um ano e meio para resolver, não vou entrar. Não, fica tranquilo. Tem casos lá que a gente resolveu em 15 dias, 20 dias, um mês. Assim, tem casos que a gente resolve super rápido. Por quê? Acordo. Tá aqui o problema. E mesmo assim, a pessoa quando procura o advogado, né? Ela, tipo assim, a pessoa já fez todo esse processo que você falou sozinho. Quando procura o advogado, já aconteceu casos de vocês como advogado fazer lá o processo inicial amigável, dá certo? Com a empresa? Com certeza. Assim, não, mas por quê? A gente precisa primeiro fazer aquela ameaça, entrar com a ação. Entrando com a ação, a gente já passa a conversar de advogado com advogado. E o advogado enxerga o problema ali, obviamente. Entendi. Entendeu? E aí ele vai fazer de tudo para mitigar o dano da empresa que ele representa. Entendi. Aí ele vendo o processo, vendo as provas que a gente tem, sabendo a possibilidade do ganho, do ganho e da perda dele, Entendi. a gente tem margem para negociar, entendeu? Esse que é o trabalho legal do advogado. Por isso que muitas das vezes a gente consegue resolver o problema daquela pessoa, não resolver entre aspas, não resolver realmente o problema daquela pessoa, muito rápido, muito rápido. Na sexta-feira mesmo a gente fez um acordo. Foi o seguinte, uma cliente minha, ela tinha ido para Gramado. Ela pagou, era mil e poucos reais a diária do hotel que ela pagou, e o voo dela teve um problema na escala. E aí, ela obviamente perdeu R$1.000. Simplesmente ela perdeu R$1.000 porque ela perdeu um dia de viagem. Um dia no hotel era mil e poucos reais. Ela perdeu uma diária. Ela perdeu uma diária do hotel. E perdeu um dia de viagem que, poxa, você se programou, você tirou férias do seu trabalho para ter aquela viagem ali, foi ela e o marido dela, para ter um tempo de lazer, de descanso. Poxa, um dia de viagem. Isso por culpa da companhia aérea? Por culpa da companhia, por conta do atraso no voo. Tá. Ela entrou em contato com a companhia aérea e pediu o dinheiro de volta. Falou, perdi R$1.000 porque eu não fiquei no hotel nesse dia por conta do atraso. Mas o hotel não tem culpa, né? Não tem que pagar o hotel. O hotel não tem culpa, isso aí. Só quero meu dinheiro de volta. Só isso, mais nada. E a companhia aérea se negou a devolver o dinheiro, falou que não teve culpa, que foi isso e aquilo, enfim. A gente precisou entrar com uma ação e na sexta-feira a gente fez o acordo com o advogado da empresa. A gente entrou com um processo, a gente entrou em contato com ele viu que estava errado e a gente fez um acordo para ela da devolução do valor da diária e danos morais. Danos morais. Simples. Porque isso causa danos morais. Você ter o voo atrasado, perder... É um incômodo assim absurdo, foi o que eu falei. Você está perdendo um dia, você perdeu um dia de viagem, você se programou para deixar o seu trabalho, você se programou com quem deixar os seus filhos, para você poder aproveitar um pouco com seu marido, um dia mais, um dia menos lá, faz total diferença, entendeu? Então isso causa, assim, danos morais. E as pessoas, muitas das vezes... essa própria cliente, ela queria deixar para lá, meu marido não quer fazer nada, quer deixar para lá... Vai dar nada. Exatamente. E o dela foi super rápido também. E foi legal ter sido rápido dela, porque ela foi um exemplo desse.
que ela não queria fazer. Ah, meu marido não quer fazer, mas eu vou fazer, mas ele tá brigando comigo, dizendo que vai... Não, Não vai dar em nada, vai perder tempo. e vai demorar muito. Foi muito rápido. Então, assim, claro que o acordo, as duas partes têm que querer. Tanto o nosso escritório, os advogados, enfim, do cliente. O cliente tem que querer, principalmente, e o advogado, Da a empresa tem que querer também. E é sempre bom, porque a gente cede de um lado e eles cedem do outro. E é bom resolve o e problema. resolve o problema. Então, assim, dor de cabeça para os nossos clientes, no caso, é praticamente zero. E por que você acha que, tipo assim, às vezes as empresas escutam mais, ou dão mais atenção quando o advogado liga do que quando o cliente liga? Então, Pesa? pesa sempre pesa, porque a gente já... Fica com medo? Tipo assim, o advogado que tá entrando em contato, o negócio tá Pode ficando ser, ruim, pode o ser, carro tá entornando. porque as pessoas quando entram em contato com o advogado, meu advogado entra em contato, já pensa que é algo ruim, né? Aí já tem aquela, já fica com medo. Mas Apreensível. eu acredito que é porque o advogado toca bem na ferida. Fala assim, ó, aconteceu esse problema aqui, isso. Já a gente já toca onde cabe os danos morais. Ah, aconteceu isso. Por quê? Se a gente tocar onde não cabe os danos morais, para a empresa não vai ter problema nenhum. Porque para ela, para resolver um problema mais, um problema menos aqui hoje ou um ano, não faz diferença nenhuma. Mas se ela tiver que meter a mão no bolso para resolver o problema, aí o negócio fica diferente, né? Porque ela vai tomar um prejuízo. E os danos morais, eles nada mais são do que uma forma de você coibir que aquela empresa faça de novo. É uma forma punitiva. Porque ela te lesou de alguma maneira. Sim. A empresa não pode ser presa, não pode... Enfim, qual é a forma de castigo para uma empresa? Doer no bolso dela. Doeu no bolso dela com o problema que ela te causou, talvez ela não faça com o próximo. Com o próximo cliente. Né? Vai repensar. Vai adotar novas políticas. Enfim, a gente tem um caso de um caso de uma criança autista que na pandemia ela foi expulsa do voo pela Polícia Federal porque não estava usando máscara. Sendo que criança autista não consegue... Eu não tenho ninguém autista na minha família, mas... Então as pessoas podem até achar que podem pensar... Tá falando errado. Besteira, enfim... mas a criança autista, ela não consegue ficar com coisa no rosto, às vezes não consegue ficar com algumas... Tem alguns detalhes muito específicos, mas eu sei que a máscara... Incomoda muito a criança autista. Não sei se o adulto autista... Do grau do autismo Isso aí, exatamente. Mas ela não estava conseguindo ficar com a máscara. Dentro do voo. Só que ela tinha um laudo, a mãe tinha um laudo, mostrou o laudo, enfim, chamaram a polícia e expulsaram a criança e a mãe. Por causa de uma máscara. Porque estava foi na pandemia. Os voos já estavam liberados. Mas com máscara. Com máscara, todo mundo de máscara. Foi em 2021 isso. E aí ela foi expulsa. Enfim, o Marcos Mion falou desse caso, assim, porque o Marcos Mion tem um filho autista, teve uma repercussão nacional. E, enfim, a empresa, depois de sofrer esse processo, muito provavelmente... inclusive, ela soltou uma nota falando que vai adotar novas políticas. Muito provavelmente, então, ela vai ter outro tipo de solução para esse problema. Ou vai entender agora que criança autista não consegue utilizar máscara, vai pedir um documento específico, enfim, vai adotar outro tipo de política para não passar por aquela situação novamente. Então, uma maneira de punir. Além da repercussão negativa nacional, que já é uma punição, você tem ali também os danos morais para coibir. Por quê? Pesa no orçamento. Então, essa semana aconteceu uma coisa também muito interessante, né? A gente começa a pensar, né? A gente pegou um voo, né? A gente estava com os amigos e tinha um bebê de 6 meses. E a gente não sabia, eu não sabia, né? Na verdade, que a partir do momento que você sai da aeronave, você não volta para ela mais. Mas você estando ali, na porta da aeronave. E aí, o nosso amigo deixou o bebê com a mãe dele e malas. E saiu com outro filho, mala e carrinho, aquela coisa toda. Quando ele quis voltar, a companhia aérea não deixou ele voltar. Ele falou assim, mas eu tenho que pegar meu filho. Não, mas você não vai entrar. Mas meu filho tem 6 meses. Não, você não vai entrar. Começou uma confusão. E a companhia não queria deixar ele entrar para pegar o filho de 6 meses. Aí ele falou assim, mas a minha mãe tá lá, eu preciso pegar ele com as malas. Ou então vocês vão me acompanhando, alguém traz meu filho. Não, eles falaram que não. Nem deixaram ele entrar, nem entraram acompanhando ele, e nem queriam lá buscar a criança. E como que ficou? Aí você tem que ser meio barraqueiro, né? Aí que começou aquela confusão toda. Aí uma funcionária chegou, que veio, né? Chegou e falou assim, mas o que tá acontecendo?
Aí ele falou assim, eu só quero pegar meu filho. Aí minha amiga falou assim, engraçado, o único lugar que é proíbe da mãe de pegar o próprio filho. A gente só quer pegar meu filho, que ele tem 6 meses. Aí ela, gente, mas é só isso. Uma confusão danada. Uhum. Aí que os outros comissários estavam causando, né? Uhum. Aí ela, é só isso. Ah, então tá bom, tudo bem, pode ir lá buscar ele. Era só isso. Mas, tipo assim, Simples. se não tivesse essa situação, era um caso de, daqui a pouco você entra num processo, né, de danos morais ou de direito do consumidor, porque, né, consumidor, a gente consumiu aquele Sim, serviço com durante o certeza. voo. E aí você vê que, tipo assim, as pessoas causam problemas, né, para a empresa por pouco. Por pouco. Era só votar só, você não pode votar sozinho. A gente vai acompanhar o senhor, volta lá, vamos buscar ele. Mas não, eles não queriam fazer nada. Eu falei, então eles vão criar criança agora? Uhum. A criança vai ficar, e aí? Vai ficar lá dentro, E lá, aí? vai crescer, vai pilotar o avião. Era Doideira. simples, era só resolver de maneira amigável, como Sim. essa Essa funcionária funcionária fez. fez. Se não fosse ela, ia ser muito pior. Exatamente, exatamente. Qual é o problema? Ah, o problema é pegar a criança. Pode voltar sozinho? Não, não pode. Tá Então bom, me mas eu vou acompanha. te acompanhar. Acabou. Acabou. Isso aconteceu, foi até legal você falar, aconteceu comigo em um jogo do Flamengo no Maracanã. A gente estava com um grupo de amigos e uma das pessoas que estavam comigo, ela esqueceu a bolsa dela na arquibancada. Só que quando você sai do Maracanã, você não pode voltar. Então, aí ela chorando, perdeu o telefone, perdeu um monte de coisa, carteira, Aquela enfim, confusão, documento, enfim, né? a gente ia voltar, ela estava sem nada. E ela tentou voltar. E o funcionário, ó, não pode voltar. Aí ela chorando, não, mas eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Ó, se você voltar, eu perco meu emprego. O rapaz falou. Só que tava lá, ela tinha que. Assim, a gente tinha acabado de sair. A gente tava no portão ainda. Ela saiu, voltou, o funcionário não deixou, ela chorando, ele viu a situação, foi muito inteligente, falou, se você voltar eu perco meu emprego, mas eu vou falar com o meu supervisor, para ver se ele autoriza. Aí ligou pro supervisor dele, falou a situação, enfim, e ele acompanhou a menina até a arquibancada para procurar a bolsa dela. Inclusive tinha uma outra pessoa lá que, por coincidência, conhecia ela, viu o documento Abriu a bolsa e viu que era ela. Aí já entrou em contato com a família, enfim, já tinha levado separado, mas entrou em contato com a família, enfim, conseguiu encontrar a bolsa, né? Conseguiria também depois, mas o detalhe importante aqui é que o mesmo funcionário tendo ordem para não deixar ninguém voltar, porque senão ele perderia o emprego se deixasse voltar, ele entrou em contato com o supervisor e ele foi super razoável para resolver aquele problema. Né? Foi empático, ele se colocou no lugar e foi bom para a empresa, porque se ele é um funcionário igual a esses, né, que não vai, e aí? Se ele seguisse ali, tinha uma regra, ele tinha que cumprir, ele cumpriu a regra. Mas com educação. Exatamente. Ele não deixou os amigos que estavam juntos entrarem, tá certo, já que a ordem entra só a pessoa que perdeu a bolsa, a gente foi esperando, ele acompanhou a menina lá, ela viu, tudo certo, resolveu o problema, e aí retornou, não teve problema nenhum, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, essa flexibilidade para resolver problemas específicos. Nem todo mundo vai perder a bolsa, nem todo mundo vai perder o telefone, nem todo mundo vai esquecer a criança dentro do avião, mas quando acontecer, se acontecer um dia, você vai ter ali uma flexibilidade para resolver esse tipo de problemas, entendeu? Pode acontecer em qualquer lugar. Verdade. Qualquer lugar. Basta ser mais flexível, Bom né? senso, ter bom senso. Porque se acontecesse, se fosse ao contrário, se fosse, por exemplo, um funcionário que não estava deixando essa pessoa retornar para a aeronave, e se acontecesse com ela? Ela com certeza ia querer voltar para pegar o filho. Então, assim, não custava nada fazer o que a funcionária que depois já estava um circo armado. Exatamente. Sim. Entendeu? Chegou e falou assim, mas o que está acontecendo? Exatamente. Não precisava armar o circo. Não precisava. Não precisava. Falava assim, então o senhor espera aqui, vamos esvaziar a aeronave por completa, sua mãe vai esperar lá dentro, você volta comigo. Pronto. Exatamente. Daqui a 10 minutos, quando esvaziar, você volta. Mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Vai resolver o problema, entendeu? Isso é muito legal. Até no jogo do Flamengo. Se acontecesse com o segurança, ele foi lá no dia de folga assistir o jogo do Flamengo, se ele perdesse alguma coisa, ele ia querer voltar. Isso aí. E aí ele ia encontrar um amigo dele, um colega de trabalho, falar, se você voltar, eu perco meu emprego. E aí, com certeza, teria uma flexibilidade ali também, assim como ele teve, para retornar, para procurar, enfim, para tentar ali resolver o problema dele. Então é importante isso também, além do acordo amigável, você ser flexível, né? Não somente a empresa, mas também os clientes. Não, os clientes também. Por exemplo, agora não dá para você retornar, mas daqui a 5 minutos, quando a gente e o cliente também entender. O cliente entender. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante esse acordo. E o diálogo ali no momento também, né? Super importante. Isso para qualquer coisa. Esses problemas mais simples, fáceis de resolver. Até os mais graves. Até os mais complexos. Uma parte tem que ouvir a outra. Por que você está reclamando? Por isso. Mas por que aconteceu esse problema? Por isso. Tá bom, como que a gente resolve esse problema agora? Tem como eu atender a sua reclamação, a empresa? Tem como atender a reclamação do cliente? Tem como, mas com um porém. Tem como você aceitar esse porém para eu poder resolver sua situação? Se for razoável, não tem problema nenhum. Um resolve o problema, um sai de um lado, outro sai do outro.
E tudo bem. E tá tudo certo. O problema é resolvido. O importante é resolver o problema. Então, assim, o processo é para isso realmente. Entrar com o processo, contratar um advogado é para resolver um problema. O que você quer? Você resolve um problema. Claro que a gente não vai disputar numa série de televisão que o advogado resolve todos os problemas do mundo. Que vai ganhar todas as ações. Não É existe verdade. isso. Só que a probabilidade de você... o advogado trabalha com probabilidade. Tem um probleminha, problemão, ver se o cliente tem razão realmente. Foi até que você falou, se o cliente tem sempre razão. Agora. A gente vai ver se ele tem razão. E aí, tendo razão, a gente vê a probabilidade do ganho. Então, o cliente nem sempre tem razão. Nem sempre tem razão. Respondendo a pergunta, o cliente nem sempre tem razão? Nem sempre. Tem alguns casos que o cliente realmente não tem razão e aí não tem o que fazer. Você já pegou caso assim, do cliente falar assim que tava na total razão e você não tem razão nenhuma? Assim, praticamente todo dia a gente recebe gente lá no escritório, ou entra em contato pelo WhatsApp, enfim, que não tem razão. Exemplo. Que alguém vai assistir aí. Por exemplo, você tem o aplicativo do Serasa. Certo. Tem um site, enfim. Tem uma aba lá que é uma parte para você negociar com a empresa. Uhum. Quando a sua dívida tem mais de 5 anos, ela prescreveu. Eu não gosto nem de falar... de certa forma, assim. Mas é uma prescrição. Passou de 5 anos... Isso acontece, isso é verdade. Sim, é verdade. Passou de 5 anos, você não pode mais ser cobrado, essa dívida não pode mais sujar o teu nome, essa dívida, ela, entre aspas, ela morre. Ela não deixa de existir, ela ainda existe, só que ela não pode dificultar a tua vida. Exatamente, ela não tá. pode prejudicar a sua vida. Então, o Serasa tem uma aba lá, que é a parte de negociação. Negociação. Essa dívida, ela não está negativando o teu nome mais. Ela está lá para você negociar. Se quiser. Tem alguns casos muito específicos que essa negociação gera um prejuízo. E aí entra na aba ali dos específicos. Só que, regra geral, essa negociação ela não está causando nenhum prejuízo a você. Regra geral, não está. E nesse caso a gente recebe muito, eu estou aqui no meu Serasa, tá errado, estão me cobrando, estão negativando. E aí, no caso, a pessoa não está sendo negativada, ela tá só recebendo uma proposta de negociação. Não recebeu ligação para cobrar. Por uma dívida que já caducou. Fica ali parada lá. Essa dívida, ela não deixou de existir, como eu falei, ela está ali parada para negociar. Mas ela não vai mais sujar seu nome. Não vai sujar. Nesse caso específico, que a pessoa está querendo resolver aquele problema, ela não tem razão naquilo. Tem os casos específicos, que aquilo lá causa problema para ela. Pode ser que sim. Pode ser que cause. O importante é essa dívida não aparecer para outras pessoas. Outras empresas, por exemplo, você vai financiar um carro, um imóvel, e a empresa vai fazer uma pesquisa do seu nome para ver se a sua pontuação é alta, se seu nome está limpo, enfim. Se aquela dívida aparecer para a empresa, aí tá errado, tem que tirar, tá causando realmente um transtorno, um dano absurdo. Assim, isso aí é um erro absurdo. Mas se não estiver causando dano, não estiver aparecendo para outras pessoas, aquela dívida, você não precisa fazer nada. Ela está lá só para negociar. Então, nesse caso específico, o cliente não tem razão. Você não está causando nenhum tipo de dano para ela. Então, nesse caso, não tem razão. E todo dia a gente recebe cliente lá, mas tem uma dívida no meu nome. E já passou 5 anos, enfim. Eu falei, tá bom, me manda a dívida. Aí a gente faz essa análise para ver se realmente o cliente tem razão ou se não tem. Tem que fazer esse filtro. Não é qualquer coisa que você vai pegar tudo e vou defender tudo e todos. Exatamente, não existe isso. A gente primeiro faz essa análise para ver se o cliente tem sempre razão. Por exemplo, outro exemplo, o negócio do banco que a gente conversou, o desconto do banco. Tem lá, tá descontando certinho e tudo mais. Só que você já informou para o banco que tá tendo esse desconto, você já entrou em contato, tá sendo há quanto tempo? Tá sendo descontado há 1 ano. Já é um tempo grande. Você, nesse 1 ano, entrou em contato? Não, eu nunca vi. Poxa, mas 1 ano você vai ver, como que eu vou saber também? Como que o advogado vai saber se é verdade, se é mentira? Pode acontecer, entendeu? Porque às vezes também no contrato assinou e tinha essa taxa já aí depois de 1 ano debitando, e queria debitar uma taxa de tanto, né? Não, assim, às vezes pode até não ser verdade. Já aconteceu. E aí a pessoa passa uma situação pra gente, aí no final das contas, quando o processo chega nos finalmente, a gente recebe um contrato assinado da pessoa. Poxa, aí quebrou. Cadê esse contrato aqui que você assinou? Quebrou. Tem casos também que a pessoa, a gente recebe o contrato com assinatura falsa. A gente, tem um contrato aqui assinado, primeira coisa, a gente compara com a assinatura da identidade, porque o banco anexa o contrato e anexa a identidade da pessoa, o documento dela. Primeiro é ver se tem alguma semelhança. Geralmente tem. O segundo passo é perguntar para o cliente se aquele contrato realmente foi assinado.
Não lembro. Não lembra, Ferrou. e às vezes realmente não assinou. Não assinei. Tá bom. Então o contrato Mas e passa aí? por uma perícia Ah, técnica, tá. vai um perito, um perito grafotécnico, Hum, fazer a análise daquele contrato para procurar semelhanças na assinatura do contrato com a assinatura do cliente. E aí, muitas das vezes, na maioria das vezes, esse contrato realmente não foi assinado. E aí você está falando de uma fraude gravíssima, fraude gravíssima. e aí? E aí o banco tem que ser condenado a devolver todo aquele dinheiro que descontou e mais uma indenização por danos morais por conta desse desespero que causou na pessoa. Um contrato falsificado, vários Como, descontos, né? entendeu? Como dentro de uma instituição, contrato Exatamente. assinado É assim, errado. e acontece muito, Meu Luciano. Deus. Acontece muito. A gente tem um caso lá que é assim, é um dos mais graves lá com relação No seu ao escritório banco. lá. Não, com relação ao banco. É um dos Ah, mais graves relacionados a banco. Que é um senhor já, ele é aposentado, bem ah. velhinho, só que ele tinha juntado um dinheiro durante o tempo e deixou a aposentadoria dele só acumulando na conta dele, enquanto ele gastava esse dinheiro, enfim, ia vivendo com aquele Ah, tá. dinheiro. Ele fez uma aposentadoria extra pra Exatamente, ele e a dele mesmo isso ele aí. deixou como se fosse um dinheiro Ele aplicado. ficou acumulando lá. Ah, uma poupancinha. Isso, exatamente. E aí, depois de um tempo, ele foi usar aquele dinheiro, foi abrir a conta do banco dele e viu que estava sendo descontado um valor absurdo. Absurdo, ele não tinha muito dinheiro na conta. Aí foi puxar os extratos, ele viu que fizeram um empréstimo no nome dele, descontaram várias vezes a aposentadoria dele durante vários meses, durante um ano, na verdade, 12 meses, né, mais ou menos 11 meses na época que a gente pegou. Coitado. É. Um ano sem receber É. a aposentadoria. Aí quando a gente foi investigar para ver o que tinha Meu acontecido, Deus. primeiro você entra lá no site do INSS para ver, você entra em contato com o INSS. Trocaram a senha dele do INSS para fazer esses empréstimos. O banco já tinham trocado a conta de recebimento da aposentadoria dele, já estavam há uns 4 meses sem receber a aposentadoria, porque trocaram a conta. E Essa nessa mesma pessoa que fez. Provavelmente foi a mesma pessoa, muito provavelmente. Esse caso, pela complexidade dele, ainda está em andamento, a gente ainda vai ver o desfecho dele. Mas, assim, tudo indica que assim, uma fraude absurda, porque a gente entrando no caso, a gente conseguiu fazer a alteração da senha novamente, do INSS dele, a gente está brigando para parar aqueles descontos, mas durante o Coitado. processo que a gente conseguiu alterar a senha dele, do INSS, para a pessoa parar de ter acesso, já foi alterada novamente. Novamente, já tiveram acesso novamente e alteraram justamente para ele não ter acesso àqueles dados. Porque a gente entrou com uma ação pedindo para parar os descontos, para alterar a conta de recebimento dele, para alterar os dados cadastrais dele do INSS, justamente para a pessoa que tem acesso deixar de ter. Só que, assim, provavelmente alguém lá de dentro... Do próprio INSS? A gente vai saber ainda quem foi exatamente. Mas pode ser que tenha sido do INSS, pode ser que tenha sido do banco, enfim. E esse é um problema muito grave, porque aquele dinheiro que ele fez lá, o pé de meia que ele fez que ele estava utilizando, está finalizando, porque ele está sem receber a aposentadoria. Então, assim, a gente tem que a gente está correndo contra o tempo para ele voltar a ter a aposentadoria dele. Bom que o processo está bem encaminhado, está bem avançado, já está finalizando aí para a gente ter uma resposta boa. Mas, assim, é um problema absurdo. Caso de fraude, entendeu? Tadinho. Inclusive, no caso dele, foi até interessante esse caso, porque não tinha nenhum contrato assinado e o banco informou que ele assinou um contrato permitindo aquele desconto por digital. Como? Um contrato digital. Simplesmente o banco falou que ele pediu um empréstimo no próprio banco, foi lá pessoalmente e colocou a digital dele. Aí cabe ao banco mostrar a filmagem. Que isso, gente? Mostrar que pode ser que eles tenham a digital dele porque é realmente cliente do banco. Mas cadê a filmagem dele pedindo um empréstimo? Cadê realmente o que ele colocou? Onde ele colocou a digital dele? Sabe? Então, assim, é absurdo. Não falsificaram um contrato, até porque seria muito simples. Um perito grafotécnico poderia ver que realmente se tratava de uma fraude. Eles foram além. Eles falaram que foi por digital. Para você ter noção do que pode acontecer. E, assim, Caramba. a gente não está falando que o banco fez a fraude. Claro que o banco responde por esse erro. Mas sempre são... A fraude aconteceu em algum lugar. São os funcionários, entendeu? Gente mal intencionada tem em qualquer lugar. Então, assim, não é uma política da empresa fraudar os clientes dela, até porque isso é super negativo para a empresa. Mas ela responde porque os próprios funcionários dela fazem esse tipo de situação, esse tipo não chamo nem de erro, né? Isso é fraude, realmente. Mesmo, né? Pode ser crime, crime. entendeu? Exatamente. Caramba. Exatamente. E, Brian, hoje em dia, né,
todo mundo, acho que, sei lá, a maioria das pessoas, né? Tem aplicativo no telefone de banco, Uhum. né? E acontece muitos casos de roubo de aparelhos e, consequentemente, a gente não sabe nem como as pessoas conseguem roubar o telefone agora, daqui a pouco a conta tá zerada. Uhum. Como é muito rápido, né? Como é que as pessoas têm que proceder caso isso aconteça? Primeiro, a base é sempre a mesma. Em primeiro lugar, entra em contato com, por exemplo, muita gente tem banco virtual. Uhum. Entre em contato com o banco. Mas Mais assim, importante. roubar o aparelho, é necessário de primeira fazer um boletim de ocorrência, tipo assim, de roubo, alguma coisa assim? Eu De vou ser comunicar sincero, roubo? vou Não. ser sincero. Você tem que fazer, você pode fazer, mas não naquele primeiro momento ali. Você faz. O primeiro contato é direto com o banco. Para quê? Porque às vezes a pessoa perde a carteira, enfim, também. Faz um contato para bloquear teu cartão, tentar bloquear de alguma maneira o aplicativo, para bloquear transações, enfim, para você ter tempo de aí sim fazer o boletim, porque o registro de ocorrência não vai resolver o teu problema ali na hora. Sim. É uma forma de você ter Uma prova de que você foi roubado, um né? documento ali para provar que caso façam alguma coisa. É tipo assim, porque é muito rápido. muito rápido. O bandido é muito rápido. Muito A rápido. pessoa às vezes rouba o telefone aqui, daqui a pouco você vai ver meia hora. 20 minutos, você vai ver a conta já tá zerada. Exatamente. Não sei como é que consegue. Né? Tem um pessoal então, assim, que é muito rápido. Muito rápido. Então... Por isso que é importante entrar. Por quê? A partir do momento que você entrou, o banco... tô falando de banco porque é o mais comum. O que mais me preocupa, por exemplo, se eu perder meu telefone é meu banco. Se o banco realmente tomar ciência daquele problema, te passar um tempo para solucionar, para bloquear a sua conta e lá na frente você vê que eles não fizeram o que tinha que ser feito, aí a gente está falando de um erro do banco. Apesar de você ter perdido o telefone, a gente está falando de um erro do banco. Situação diferente seria se você perdeu o telefone, você não entrou em contato com o banco, não deu tempo do banco fazer nada e zeraram a tua conta. Fizeram a transferência, aí o banco não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Porque... Mas, tipo assim, mesmo você, sei lá, com um boletim, né, de ocorrência, nada de você comprovar, olha, eu fui roubado. Você pode comprovar que foi roubado, mas culpa do banco não. A não ser que, por exemplo, o banco tem alguns mecanismos de segurança. Sim. A não ser que você tenha um padrão. Por exemplo, você costuma fazer no mês transferências que beiram ali 50 mil reais. Certo. Só que um dia você transferiu 100 mil. Por exemplo, o Nubank, ele tem um mecanismo de segurança que é tirar uma selfie sua. Se você está transferindo um valor muito alto, que foge do seu padrão de transferência, você tira uma selfie para mostrar para o Nubank que é você que está fazendo. Por quê? Se lá na frente vier uma alegação de que o seu telefone foi roubado e que outra pessoa fez a transferência no seu lugar, já tem aquela foto ali sua mostrando que você que fez aquela foto na hora da transferência. Então, um mecanismo de segurança. Se a transferência, essa sua conta for zerada ali em 20 minutos, alguma coisa tem de errado. Então o banco tem esse mecanismo que ele tem que ter realmente para coibir esse tipo de situação. Cartão de crédito, por exemplo, quando você foge do seu padrão ali de transação, eles entram em contato com você. Bloqueiam o teu cartão e entram em contato com você. Sabe, ainda mais horário também, às vezes sem horário. Do nada você compra ali... não é autorizado. Aí do nada você quer comprar, tem gente que compra mesmo. Carro no crédito. Aí você quer comprar um carro no crédito, do nada. Então o banco bloqueia, entra em contato com você, para ver, você tem que ligar, desbloquear, enfim. Isso é um mecanismo de segurança. Tem gente até que reclama, o cartão está sendo bloqueado. Às vezes é por um mecanismo de segurança realmente. Algumas vezes isso não é por segurança. Mas tem essas soluções, essas ferramentas. Mas, assim, se a pessoa fizer um boletim, ela tem um parâmetro de recebimento desse dinheiro do banco mesmo? Por exemplo, assim, sei lá, fui roubado agora, comuniquei ao banco. Isso. Né? E aí, daqui a pouco, zerou a conta. Isso, exatamente. Tinha R$1.000 lá. E aí, o banco devolve? Vamos falar de valor mais alto, porque R$1.000 a gente foge um pouco daquele padrão. Mas vamos falar, por exemplo, você tinha R$50 mil lá, 10 mil, vamos botar R$10 mil lá na conta. Você recebe um salário mínimo e gasta aquele salário mínimo no mês. R$800, R$900 por mês. Do nada você vai gastar 10 mil. Você teve o telefone roubado, entrou em contato com o banco, fez o registro de ocorrência na polícia e sua conta ainda assim foi zerada. Então ali a gente tem a possibilidade de ter restituição daquele valor. Por quê? Pode ser que tenha se tratado de uma falha. Você tem um padrão ali de gastar R$1.000 por mês, você tinha 10 mil, era a tua poupança, você tinha o dinheiro da sua vida que estava ali no banco. A segurança do banco meio que falhou. Falhou, porque você pegou 10 mil, fez uma transferência de 10 mil.
Entendi. Entendeu? Até a gente tem até agora também aquela situação do limite do Pix diário. Isso. É um mecanismo de defesa. Se você adequar ali, eu tenho R$ 1.000 aqui, mas a pessoa do nada, chega, o bandido no caso, chega e faz um TED de 10 mil. Então, se ele fez um TED, você liga para o banco, não cai na hora. Liga para o banco, na hora que for roubado, aí o banco tem o prazo ali para não deixar aquela transferência acontecer, até porque o TED não cai na hora. Sim. Entendeu? Aí, se fez o TED, o banco, você entrou em contato com o banco, anotou o protocolo, porque a sua única prova de que você entrou em contato com o banco é o protocolo. E o banco não bloqueou aquela transferência, aí a gente está falando de um erro do banco. Tá? É porque o Pix é muito mais rápido. O Pix é na hora ali, até você entrar em contato, a não ser que você faça antes da pessoa fazer o Pix, o contato, né? Mas é muito difícil, né? Até você se der conta que perdeu ou que foi roubado. Ia caçar um telefone para poder ligar pro banco, já era. É muito difícil. Então, mas quando a gente está falando de TED, que é aquele limite do Pix, não permite que a transferência seja feita de maneira imediata, e você está falando de um TED, aí dá tempo de você ligar para o banco antes do dinheiro cair na outra conta. Aí o banco tem que bloquear. Bloqueia aquela transferência até ver realmente o que aconteceu. Bloqueia. Se o banco não bloquear, aí sim. E a pessoa, quando você conseguir fazer, mas você com o protocolo comunicou, isso aí. você tem todo o direito do banco de ressarcir. Exatamente. Tem alguns casos que realmente você recebe o dinheiro de volta, isso também pode gerar também uma indenização por danos morais, justamente porque um meio de punir a empresa para adotar outras políticas, outras práticas, para evitar aquele problema novamente. Tá? Então, assim, perdeu o telefone, já entra em contato com a primeira coisa. Antes de ir na polícia. Antes de ir na polícia. Se para não perder o seu dinheiro, para evitar, assim, buscar fechar as brechas, para você resolver um possível problema lá na frente, cara, liga, anota os protocolos, enquanto você vai pra polícia, vai. Você tá dirigindo, entra em contato. Alguém tá dirigindo pra você. Alguém tá dirigindo pra você tá no telefone do banco do carona, ligando pro banco e indo pra delegacia. Aí tudo bem. E já faz logo em seguida. O registro de ocorrência, que é importante também, é uma prova, mas o protocolo é essencial para você conseguir bloquear aquele dinheiro lá. E qualquer coisa que você liga, então é muito importante o protocolo, né? Que a gente fica com preguiça às vezes de anotar. Fica com preguiça de anotar, esquece, perde o número de protocolo. Anota qualquer assim, papel. É a base. Anota qualquer papel aí e joga fora. Mas é a base. É a base. Qualquer problema que você tiver, entre em contato, anota o protocolo. Manda e-mail, porque nesse caso não dá para mandar e-mail, não dá tempo, mas... em outros casos... Todo contato que você tiver, você anota, você salva, porque a única forma de prova, de você produzir esse tipo de prova, é anotando. A única prova que você tem é o protocolo, são as conversas, enfim. Até mesmo gravações, mas eu não tenho protocolo, mas eu tenho gravação. Ela pode ser questionada. Se você não tiver a gravação completa, no momento que o atendente falou o número do protocolo, você não tem protocolo. Então, aquela gravação pode ser questionada. A não ser que tenha um protocolo na gravação. Aí tudo bem, tá tudo certo. Mas, se não, a única prova que você tem é o protocolo. Então, assim, extremamente importante. A base para qualquer tipo de problema ligado ao direito do consumidor é entrar em contato e anotar o protocolo. Simples. Muito simples. Coisa que as pessoas geralmente não fazem. Eu mesmo não faço. As pessoas, eu sou uma, que eu não faço não, tenho preguiça de anotar. Eu só passei a ter esse tipo de hábito depois que eu virei advogado. Especialista. Eu falei, tem que anotar agora, eu tenho que dar o exemplo, né? Mas também, às vezes, a gente... Você faz isso não vai me dar problema. Onde dá. Exatamente, é onde dá. Quando eu vejo que eu estou passando por uma situação assim que pode ser que dê algum problema, eu já anoto. Vou anotar aqui, eu anoto no WhatsApp, eu anoto aqui no WhatsApp lá, beleza, eu anotei aqui. Se acontecer, já tem algum problema, eu tenho ali guardado. Só que, às vezes, a pessoa, diferente desse caso do telefone, onde você já está passando por um problema, às vezes a pessoa entra em contato e realmente nem sabe que aquilo vai dar problema, está só comunicando. Vai lá na frente, isso faz um pouco de falta. A notícia boa é que você pode entrar em contato a qualquer momento. Vejo, eu estou passando por um problema X, há 6 meses, entrei em contato nesses 6 meses, mas eu não anotei nenhum protocolo. Não tem problema, você pode ligar agora e anotar o de agora para provar que você, em algum momento, você entrou em contato. Entendeu? A gente vai informar que você entrou em contato antes, só que você pode... Você perdeu o número. Mas você pode produzir provas a partir de agora. Então, a partir de agora, você entra em contato. É chato porque você tem que ligar de novo, né? Depois, só que você perdeu. Então, você tem que produzir aquela prova novamente. Em relação, assim, garantia... Não. Muita gente, às vezes, compra, né, um aparelho, geralmente eletrônico, né? Eletrônicos. Você compra e aí tem a garantia do produto. E às vezes a loja te dá a garantia estendida. Isso. E aí vai te botando, empurrando garantia sobre garantia. Garantia atrás de garantia. Primeiro, a garantia estendida, ela existe? Existe. Só que muitas vezes ela não é necessária, tá? Como assim? Eu, por exemplo, eu falo para as pessoas não contratarem a garantia estendida. Eu não contrato, não. Por exemplo, vou dar um exemplo assim de uma televisão. Essa televisão,
ela pode ser que ela tenha um tempo de duração razoável de 5 anos. Certo. Só que a loja te dá uma garantia de 1 ano. Ah, Com 2 anos, 1 ano e meio, essa televisão deu defeito, ela tem algum problema. Você não precisa contratar garantia estendida para essa televisão ter uma espécie de garantia. Dentro do direito, nós temos a teoria do tempo útil, o princípio do tempo útil do produto. Então, esse produto tem um tempo X para ele funcionar. uhum. Se ele tem que funcionar em 5 anos, é o tempo razoável de funcionamento, perfeito funcionamento dele, e 1 ano e meio, 2 anos, Deu ele dá problema. algum defeito, a empresa não pode simplesmente virar para você e falar, olha, você não contratou a garantia estendida, ele não está mais, não tá com a garantia a Do mais, não tem produto. mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não, você pode questionar, tem que ver o que aconteceu, se isso foi um defeito de fábrica, qual foi o tipo de defeito, ou se foi um erro do consumidor enfim, queimou por algum motivo, alguma situação que tenha caracterizado má utilização, mas na maioria das vezes é realmente ali um defeito que pode ter sido de fábrica. Não é assim, não tem como você comprar uma máquina de lavar uma geladeira e ela durar menos de 5 anos. Você não vai trocar Mas de ano em mesmo, ano. mesmo o fabricante falando assim, que só te dá 1 ano de garantia? Mesmo o fabricante falando, mesmo você não contratando a garantia estendida. Tipo Por assim, não isso, comprei a televisão, não contratei a garantia estendida da loja que eu comprei e a Samsung ali me dá 1 ano de garantia. Uhum. Aí, em 1 ano e meio, a televisão deu ruim. A empresa não pode chegar e falar, ó, né, Você não tem. Você não tem Primeiro direito. direito. Tem que analisar para ver. Ela vai falar que você não tem direito, tá? Ela vai deixa eu falar. Porque vai economizar dinheiro. Só que aí entra o nosso papel, o papel do advogado, para questionar aquele defeito, para saber se realmente foi um defeito de fábrica, se tem geralmente quando isso acontece com outros produtos também do mesmo modelo. Se aconteceu isso com outros produtos do mesmo modelo, se já é um defeito comum de outras máquinas do mesmo modelo, de outras televisões, no caso, do mesmo modelo, para saber se a gente vai poder realmente resolver aquele problema. E, na maioria das vezes, sim, pode resolver, porque não faz sentido nenhum essa televisão funcionar por menos de 2 anos. Não faz sentido nenhum. A garantia estendida ela serve para quê? Justamente para você não ter essa dor de cabeça. Deu problema em 1 ano e meio, você comprou a garantia estendida aí por mais um ano. Então você tem uma garantia de 2 anos. Deu problema nesses 2 anos, aí você resolve, você tem ali o documento. Às vezes acontece de não resolver, mas regra geral tem que resolve. A garantia estendida serve para isso, para você evitar. Só que o que as pessoas não sabem é que se essa televisão der problema com 2 anos, você pode questionar isso também. Você não necessariamente precisa contratar a garantia estendida. Então, assim, dica, não contrata a garantia estendida. E também você não precisa ficar amarrado à garantia do produto. Uhum. Não, e como não é que precisa. a pessoa sabe? Onde que a gente sabe? É manual? O quê? O tempo de vida? O tempo de vida útil? É. Pode ser que venha no manual, geralmente não vem, mas você vai também por uma razoabilidade. Tempo de vida útil de um produto comum que você utiliza diariamente na sua casa, que é o quê? Geladeira, fogão, máquina de lavar, televisão, você coloca 5 anos, 10 anos não, 5 anos de vida útil. É um tempo razoável, é o tempo que os tribunais aceitam como razoável. Você não pode questionar, por exemplo, 10 anos. 10 anos, poxa, deu defeito. Aí é mais do que normal. 7, 8 anos deu defeito. É comum. Mas menos do que 5 anos você precisa investigar para saber. 5 anos é o tempo que os tribunais aceitam para você questionar aquela situação, na maioria dos casos. Só que não é simplesmente, deu problema com 4 anos, eu vou resolver. Não. Passa por uma análise antes, vai um técnico fazer análise para saber o porquê que deu defeito, enfim. Mas é interessante saber, né, todo mundo saber, que mesmo passando o período da garantia do fabricante, você não tendo outra garantia, que no caso é a garantia estendida, né, você tem o direito. Você tem o direito. Porque a gente acaba fazendo isso. Eu comprei a televisão, sei lá, um exemplo, né, e ela tem 1 ano de garantia, e com 2 anos ela deu ruim, e já não tá na garantia, perdi. Ponto. Você já faz isso. Já não tá na garantia, perdi. Exatamente. E aí você acaba descartando aquilo. Só que não. Só que o direito do consumidor te resguarda nesse caso. Então fica a dica, gente. Fica a dica, não contratem garantia estendida. É aqui? Não contratem garantia estendida. E fiquem ligados ao tempo útil, o tempo de vida útil do seu produto, que mesmo que passe da garantia que o fabricante dá, né, se está naquele tempo de vida útil, você tem o direito... Você tem o direito de questionar e pode ser que você tenha... você tem o direito sucesso. De ter o conserto da televisão, no caso, enfim, do seu produto que deu defeito ali num tempo menor do que o tempo de vida útil dele.
Então, isso é super importante. Então, assim, contrato garantia estendida ou não? Na assim, contrato garantia estendida ou não? Na dúvida, não contrata. Não contrata. Na maioria das vezes não vale a pena. Não vale a pena. A não ser que seja uma Você vai garantia pagar estendida mais. gigantesca. Você vai pagar mais. Exatamente. Às vezes Às vezes, ainda com garantia estendida, a empresa se nega a resolver o teu problema. Sério? Sério, sério. Acontece muito. Mesmo com garantia, a empresa nega a solução do problema. Ah, foi um defeito que a Porque garantia também não tem cobre. muita coisa da garantia que é a garantia da loja, né? Tem isso também, né? Tipo assim, você compra a televisão e tem a garantia da fábrica, O que da acontece? fabricante. E também tem a garantia estendida da loja. Se a loja falir, ferrou, né? Você não tem nada. Quando a gente está falando de garantia estendida, é uma empresa específica que te oferece aquela Isso. garantia. Só que quando a gente está falando daquela garantia de um ano, enfim, a garantia legal, a gente está falando de uma garantia solidária. Sim. Não existe isso. Por exemplo, você comprou o telefone, deu um defeito, com um mês, eu vou mandar para a fabricante porque a loja não se responsabiliza. Não. Pode até mandar para o fabricante, mas a responsabilidade também é da loja. A gente está falando de uma responsabilidade solidária. O fabricante e o vendedor da loja têm essa responsabilidade de consertar resolver o seu problema, que no caso seu aqui seria consertar o seu telefone. Entendi. Entendeu? Então, assim, é diferente quando a gente está falando de garantia estendida. Estou falando da garantia Do produto. legal, enfim, a garantia normal, né, que a gente normalmente utiliza. A gente está falando de uma garantia solidária. Quem te vendeu, quem fabricou, tem garantia solidária. Não é aquela história assim que a gente ouve, eu fui na loja, comprei esse produto aqui, mas a loja não tem essa garantia. Vou mandar para o fabricante, tem que entrar em contato com a fabricante, só a fabricante resolve. Não, esquece isso. Não existe isso. A responsabilidade também Mas em quanto tempo da loja? é da loja. 30 dias. Ah, Não, desculpa, da loja, se fosse para resolver o problema. Geralmente a loja te oferece a garantia de 1 ano. Ela te vendeu a garantia de 1 ano. Não, eu digo assim, para resolver o problema do produto que você não comprou garantia estendida. Eu comprei o telefone numa loja. E aí o telefone deu um problema. Uhum. E com quanto tempo que eu tenho que recorrer à loja também? E não, quanto tempo eu só vou para a fabricante? Quanto tempo que você tem que... 1 ano. Não, você tem 1 ano ali para resolver. Geralmente é 90 dias, mas quando a gente está falando de produto, telefone, televisão, enfim, você tem 1 ano porque a loja te ofereceu garantia de 1 ano. Só que se a loja não te oferecer nenhuma garantia, tratando de desse tipo de produto, você tem 90 dias para voltar de garantia legal. Para a loja resolver esse problema primeiro. Isso. É o direito do consumidor que te dá essa garantia. A não ser que ela tenha te oferecido uma garantia maior. Entendi. Então você tem o tempo de garantia que ela te vendeu, que normalmente é 1 ano, mais o tempo de 90 dias que o Código de Defesa do Consumidor te dá. Então você tem 1 ano e 90 dias. 1 ano e 3 meses. Entendi. Entendeu? Quando eu falei 30 dias, foi no caso assim, deu problema no seu telefone, deu problema na sua televisão. Dentro ali desse tempo de garantia razoável. Quanto tempo que a loja tem para resolver o teu problema? 30 dias. Mas você tem até 90 dias para poder recorrer à loja. Isso. Você recorreu, Entendi. Se ela não te ofereceu garantia nenhuma, você tem 90 dias, você recorreu à loja. Entregou seu telefone, seu aparelho, enfim, ela tem 30 dias para resolver aquele teu problema. Uhum. Se não resolver nesses 30 dias, aí o Código de Defesa do Consumidor te dá 3 opções para você solucionar esse problema. O primeiro, você pode substituir esse produto por um outro. A loja tem que fazer isso? Tem que fazer. Tá. Segundo, devolver o seu dinheiro. Isso é opcional, é o consumidor que escolhe. O terceiro, você pode ter o abatimento daquele valor e você comprar outro produto. Por exemplo, você comprou um produto de R$1.000, deu defeito, não resolveram em 30 dias, agora você quer um de 1.500. Você pega aquele de R$1.000 e abate no de 1.500. Isso serve para menos também. Agora eu quero um de R$500. Então você abate para menos e fica com crédito. E fica com crédito, recebe o dinheiro de volta. E recebe o seu dinheiro de volta. Então você tem essas 3 soluções. O abatimento proporcional no produto, a substituição do produto ou a devolução do dinheiro. Você que escolhe. A gente deixa muita coisa passar. Muita coisa passar. Muita. Porque, tipo assim, se você compra, geralmente, né, eu achava que se eu compro alguma coisa numa loja hoje, né, vamos para eletrônica, que é o mais complicado mesmo. Comprei o telefone hoje. Daqui a 15 dias, ele deu problema, eu não voltaria na loja, não. Você não voltaria? Você faria o quê? Eu tinha que ligar eu ligaria pro fabricante. É mesmo? Porque pra mim, tipo assim, era só 7 dias. Não. Da loja, entendeu? Eu era responsável da loja 7 dias. Em 7 dias ele funcionou, beleza, ok. 15 dias já não era mais da loja. Então, tem 90 dias ainda é responsabilidade da loja que eu comprei. Isso aí. É porque é responsabilidade solidária. A loja e a fabricante respondem juntas. Caramba, então a gente é muito desinformado. É. Eu sou, porque eu não sabia. E acredito que muita gente também deve ter essa mesma dúvida. Muita gente. Por isso que é até legal o que a gente faz lá no Instagram, que é informar o pessoal.
A gente está sempre postando alguns vídeos informando realmente, tirando dúvida na caixinha de pergunta, enfim, as dúvidas que mais chegam são essas mais simples. Garantia, então, as pessoas têm muita dúvida porque as empresas insistem em negligenciar a Porque se garantia do você, produto. geralmente, assim, se você dá ruim, você vai na loja, a loja fala assim, não, você tem que falar com o fabricante. Uhum. E você já acha que tá errado mesmo, já tem que falar com o fabricante. Aí entra em contato com o fabricante fala que é da loja, aí É, fica naquele, vai para lá, vem para cá, joga para um, joga para outro. Só que não. Na hora que você entra em contato, a empresa tem que recolher o produto, o eletrônico, o uhum. telefone, enfim, e tem 30 dias para consertar. 30 dias. Ou conserta, ou te dá outro, ou Ou te abaixa o dá outro, valor, não é sei o isso quê. aí. Não consertou, aí você escolhe o que você quer fazer. Mas, tipo assim, se der ruim, a empresa, a loja que você comprou, ela pega. Uhum. Ela tem o direito de consertar? Porque, tipo assim, a pessoa pode falar assim, não, eu não quero mais. Pode Não, acontecer então. isso, não? Não, no primeiro momento ela tem que consertar. Tá. Se não consertar em 30 dias, aí sim. Ah, tá. Aí fica a Beleza. seu critério. Entendi. Isso acontece, sabe muito o que, Luciana? Carro. A pessoa compra um carro usado, um tempo razoável ali de utilização, a gente está em 2022, você comprou um carro 2020. Pô, 2 anos. é um carro que está novo ainda, isso aí. Você comprou numa revendedora de veículos. Sim. Eles te dão uma garantia de motor e câmbio. Motor e câmbio. Ah, a garantia da loja é que só cobre motor e câmbio, se der algum problema no motor e câmbio, a gente cobre. Mas se der um outro tipo de problema, a gente não cobre. Ah, Não existe isso. Não existe, é mentira. você tem que dar garantia do veículo Você dá inteiro. garantia do veículo. A desculpa deles é a seguinte: ah, mas é um carro usado. É usado, mas ele tem que estar com a revisão certa, tem que entregar um produto, um carro, no caso. Revisado. Então você tem que entregar funcionando. Tem gente, poxa, foi na semana passada, eu recebi um cliente lá que ele falou o seguinte: olha, eu comprei um carro, Olha só. em Arraial. Ah, Arraial ou Rio das Ostras, não me recordo agora. Enfim, quando eu cheguei em São Pedro, o carro deu defeito. que não Aí, foi nem motor nem câmbio. poxa, não foi nem motor nem câmbio, foi um outro defeito lá. Mas aí ele entrou em contato com a revendedora. Falou, cara, eu tô aqui em São Pedro, nem cheguei em casa ainda. Ele mora aqui em Araruama. Nem cheguei em casa ainda e O carro já deu ruim. e o carro já deu problema. O que a revendedora fez? Ah, entra em contato com algum mecânico aí para você consertar. Gente, não faça isso. Porque a partir do momento que outra pessoa mexe no teu carro, mexe no seu produto, seu telefone, se você levasse para alguém consertar, você perde a garantia. Então, assim, Ah. isso aí já é, assim, pode ser falta de conhecimento da revendedora ou pode ser até, de certa forma, esperteza, malandragem. Por quê? Deu defeito dentro desses 90 dias, pode ser que aconteça assim 1 hora depois, 2 horas depois, ou pode ser que aconteça dentro desses 90 dias. Entre em contato com a revendedora e ela vai rebocar seu carro, que se ele der defeito no meio da rua, ou você leva, se tiver como, até a revendedora para ela, o mecânico dela, consertar o teu carro. E aí é regra geral, tá? Independente se a gente está falando de telefone, de televisão ou de carro, você tem 30 dias para consertar. Ah, mas o defeito é muito complexo. Cara, é 30 dias. 30 dias. Não, assim, o que é permitido. E se não consertar em 30 dias, mesmo sendo carro, você pode ter o dinheiro de volta, trocar para outro carro ou abater o valor. Então isso serve para tudo, desde um telefone até um veículo. Assim, independente do produto, a regra é a mesma. Então, fica a dica também pro pessoal que não existe garantia de motor e câmbio. Não existe garantia de garantia motor e do câmbio. veículo. Do veículo. E o pior, eu não sei se eles fazem isso por falta de conhecimento ou já fazem para coibir, mas já recebi mensagem no meu Instagram de vendedores de veículo usado brigando comigo, falando que estava errado. Falei, cara, mas eu respeito seu trabalho, eu sei que você vende carro, só que o meu trabalho é esse, sou especialista em direito do consumidor, estou te falando qual é a regra. Se você quiser utilizar a regra errada não, se você quiser ficar trabalhando da maneira errada, é isso aí, regra errada nem existe. Você pode fazer aí, faz aí, mas quando vier a consequência depois, não tem problema nenhum. Foi avisado. Você está tendo acesso ali à informação. O mínimo que você tem que fazer é ver se aquilo lá é verdade. Você não precisa acreditar em mim 100%, mas vai pesquisar para saber se o que eu estou falando é verdade. E é verdade. Você pode pesquisar no Código de Defesa do Consumidor, você vai encontrar garantia de 90 dias. E não existe garantia de motor e câmbio em lugar nenhum. Isso inventaram. Não sei quem começou com essa história, mas funcionou, porque isso é divulgado. É divulgado e as pessoas acreditam. Tanto que quando eu falo disso, as pessoas ficam chocadas. Mas Ah, mas só é motor e câmbio, falando que era só motor e câmbio, e as pessoas deixam pra lá, tá? Não deu defeito nem motor nem câmbio, ela vai lá e paga. Ah, vou pagar pra consertar porque não foi nem motor e câmbio. Não existe isso. Não existe isso. Não existe.
De maneira alguma. Isso é uma situação que eu bato muito na tecla, porque aconteceu com um amigo meu. Aí eu falei, cara, isso aconteceu contigo, você tá do meu lado, vai acontecer comigo. E eu passei pelo problema junto com ele. Na época, né, quando a gente era mais novo. Aí eu tomei uma raiva da situação, que eu trato como pessoal. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com ele. Então eu sempre bato nessa tecla, porque é uma desinformação. É desinformação. Você falar que só tem garantia de motor e câmbio é desinformação total. E as pessoas acreditam muito. Enganação. É enganação. Simplesmente enganação. Nossa. E tem gente que acredita. E, Brian, que mais dicas, né, além de muitas que você já deu, você daria para os consumidores no geral? Para os consumidores, Em geral. assim, corram atrás dos seus direitos. Corram atrás. Não deixe para lá. Essa situação aí do motor e câmbio, corre atrás, busca a informação, saiba realmente quais são os seus direitos e se realmente tiver algum direito violado, corre atrás, não deixa para lá. Corre atrás porque você fazendo o teu papel, o próximo pode não ser prejudicado. Verdade. Se você corre atrás dessa situação do motor e câmbio, a empresa vai ver que errou com você e talvez não pratique com o próximo. Então, assim, a chance de diminuir o prejuízo do próximo, ela é bastante alta. Bastante alta. Por quê? E às vezes você também pode ser o próximo, né? Se alguém fizer Eu isso posso de ser o você... próximo, exatamente. Eu posso ser o próximo. Posso comprar um carro amanhã e dar algum defeito, um carro usado, dar algum defeito, e aí, garantia de motor e câmbio. Posso receber essa resposta também. Então, assim, aconteceu, não deixa pra lá. Muita gente deixa, porque vai estressar. vai demorar. Vai demorar. Cara, não deixa. Porque você fazendo isso, você está beneficiando a empresa, enfim, que prega esse tipo de situação, pratica esse tipo de situação. Então, Errada. Assim, errada, completamente errada. Completamente errada. Então, assim, não deixa pra lá, corre atrás mesmo. E na dúvida, procura um advogado. Na dúvida, procura um advogado. Procura um advogado para você saber se realmente o cliente tem sempre razão. Se naquela situação, você como consumidor tem razão. Né? Exatamente. Se naquela situação ali você tem razão e pode correr atrás de uma solução para o seu problema. E na maioria das vezes tem, tá? Na maioria das vezes tem razão, sim. A gente que é muito disperso mesmo, deixa pra lá, vai dar problema, não quero ter problema. Só que um problema pequeno pode se tornar um problema gigantesco, né? Um caso de desconto no banco pode se tornar um caso de fraude que você está sem a sua aposentadoria. Verdade. Entendeu? Está sem o seu salário, enfim. Um caso de defeito no veículo, você conserta hoje, amanhã pode dar daquele defeito ali, pode surgir um outro defeito que você vai ficar com o seu carro inutilizável praticamente. Então, assim, mesmo que seja um problema pequeno, busca resolver. Não necessariamente, vou entrar com um processo, mas busca resolver, anota os protocolos, porque se der algum tipo de problema, lá na frente, você vai ter uma seguro, probabilidade maior de resolver aquele problema de você maneira muito mais prática. Exatamente. Então, assim, dica, não deixa para lá, corre atrás, busca informação para saber realmente o que fazer nesse tipo de situação que pode acontecer com todo mundo. E, Brian, onde que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Onde é o escritório? Fala pra galera. Meu escritório fica no centro de Guape, em frente ao Banco Cicobi, é super fácil de achar. Meu Instagram, Brian Advogado. Pode mandar pergunta lá, Brian pode entrar em contato. Brian com BRY, minha mãe deu uma inventada bonita lá. BRYAN, Brian Advogado. Pode mandar pergunta, manda dúvida lá. A gente está sempre fazendo vídeo lá também, está sendo bem legal. O pessoal tem acompanhado bastante. Estou me acostumando ainda com essa vida de ficar postando, enfim, não era muito disso, não sou muito da internet. Agora sim, estou gostando bastante, mas a gente está indo lá e está ficando bem legal. O pessoal tem gostado bastante. E lá tem o WhatsApp, que pode estar em contato com vocês também? Tem meu WhatsApp lá, tem um link do WhatsApp lá, pode entrar em contato. E é isso aí, basicamente é isso. Olha, eu adorei conversar com você. Eu gostei muito Tirou de conversar. muitas dúvidas pessoais, eu acho que minha dúvida vai ser muita dúvida de muita gente, né? E valeu a pena pra gente não deixar mais pra lá. Né? Isso Porque eu aí. era desse grupo mesmo, deixa pra lá. Acredito Deixa que pra agora lá. você não vai deixar mais pra lá. Deixa pra lá. E vai anotar o protocolo, né? E vou anotar o protocolo, vai vergonha de anotar o protocolo. Então foi muito bacana, adorei conversar com você. Gostei muito de conversar com você. E que mais pessoas, as pessoas que assistam, né? Se alguém tiver dúvida, bota aí no comentário, ou fale com você lá no Instagram, ou manda pra gente no nosso Instagram que a gente fala com o Brian. Que foi muito, muito, muito legal. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei demais. Parabéns. Você muito legal, me deixou super à vontade. As perguntas foram bem legais. Gostei muito. Obrigado pelo convite mais uma vez. Gostei demais, de verdade mesmo. Gostei muito de conversar com você. Que bom. Muito legal. Fico feliz. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Você chegou até aqui, tem certeza que gostou, então dá o like, compartilha, curta, comenta e se inscreve no canal, né? Um beijo, até a próxima.
E fui.